Há pessoas que só parecem fortes quando estão protegidas por uma mesa, um cargo, uma assinatura ou uma hierarquia. Retire delas o título, o uniforme, a sala fechada, o pequeno teatro da autoridade e o que sobra, às vezes, muito pouco. Não caráter, não grandeza, não sabedoria. Apenas uma insegurança antiga, finalmente autorizada a mandar. Porque o poder não transforma a alma, ele apenas revela o que já estava nela. Carl Jung falava da sombra, a parte de nós que não foi examinada, o medo que não foi confessado, a inferioridade que nunca foi curada, a inveja que aprendeu a sorrir, a ferida que descobriu que podia parecer autoridade. Quando uma pessoa não enfrenta a própria sombra, ela procura subordinados, processos, regras e silêncios onde possa descarregá-la. Ela chama frieza de profissionalismo, chama humilhação de disciplina, chama covardia de procedimento, chama perseguição de gestão. Mas o nome real é outro, é indigência moral. É a pobreza interior de quem precisa diminuir alguém para se sentir existente. Existe uma forma de incompetência que não aparece nos relatórios. Ela usa linguagem formal. Ela se esconde em atas, protocolos, reuniões e justificativas cuidadosamente escritas. Mas continua sendo incompetência. Não a incompetência técnica apenas, a incompetência moral. A incapacidade de lidar com a verdade sem tentar esmagar quem a pronuncia. A incapacidade de ouvir uma reclamação sem transformá-la em ameaça. A incapacidade de distinguir autoridade de vaidade ferida. É assim que sistemas pequenos funcionam. Não vencem pelo mérito, vencem pelo cansaço. Não respondem ao argumento, atacam a pessoa que argumenta. Não buscam justiça, buscam controle. E quando o controle falha, tentam destruir a narrativa de quem permaneceu de pé. O poder é uma confissão. Mostra se alguém tem grandeza ou apenas cargo. Mostra se há liderança ou apenas obediência acumulada. Mostra se existe coragem moral ou apenas medo vestido de autoridade. Por isso, algumas pessoas se tornam perigosas quando recebem poder. Não porque sejam fortes, mas porque são frágeis demais para suportar qualquer questionamento. Elas confundem respeito com submissão, confundem silêncio com lealdade, confundem dignidade com desafio. E quando encontram alguém que não se curva, sentem-se expostas, porque a pessoa que não se curva se torna um espelho, e certas almas não suportam o próprio reflexo. Há uma lei antiga que atravessa cargos, instituições, uniformes e reputações. O homem colhe o que semeia. Quem semeia injustiça não colhe paz. Quem semeia humilhação não colhe respeito verdadeiro. Quem usa poder para ferir talvez consiga silêncio por algum tempo, mas não consegue inocência, porque toda decisão deixa rastro, toda assinatura tem memória. Toda injustiça plantada um dia encontra a sua estação. E a colheita nem sempre vem como castigo visível. Às vezes, vem como exposição, como perda de autoridade moral, como a lenta revelação de que aquilo que parecia força era apenas pequenez bem posicionada. Pessoas pequenas, quando recebem poder, não revelam apenas um vazio, revelam uma indigência moral. A alma rasa tentando parecer profunda através do medo que impõe aos outros. Mas quem atravessa a injustiça sem se tornar injusto, descobre uma força mais rara, a força de permanecer inteiro, de não herdar a sombra de quem tentou feri-lo, de não se tornar pequeno apenas porque foi tratado por pessoas pequenas. Esse é o preço de não se curvar. Você perde ilusões, perde lugares, perde certas versões de si mesmo, mas ganha clareza. E às vezes, clareza é a forma mais alta de liberdade. Você não foi reduzido, você foi refinado.